O artilheiro Caio Jorge balançou as redes ontem no duelo com o Defensor amistoso. O Cruzeiro venceu por 2-0 e ele era só alegria, principalmente com a ausência das dores por conta da pubalgia que o incomodou bastante no início do ano. Mas Arthur Jorge gostou da movimentação do time dentro de campo, diz que vem evoluindo nos treinos na Toca da Raposa. Atacante Gabriel Peck chegando na manhã de hoje no aeroporto de Confins, e o Cruzeiro solicitou a volta do goleiro Léo Aragão. Estava emprestado ao Avaí e agora está novamente incorporado ao elenco do Cruzeiro. Isso é sinal que o Matheus Cunha pode deixar o Cruzeiro. O técnico Arthur Jorge, contente com o rendimento da equipe, segundo ele, ainda tem muito a melhorar, Romano. Foi o primeiro teste de 2 semanas aí de intertemporada. Mas foi bom para poder já voltar ao gramado, e a gente viu algumas coisas interessantes do time do Cruzeiro, viu? É verdade, Romano. O torcedor, claro, que encheu a Independência, então pro torcedor era importante vencer. O Cruzeiro venceu. Mas, pensando na preparação, o resultado de hoje não era o mais importante. Era para dar ritmo, era para observar, por exemplo, como estaria o Caio Jorge fisicamente, e ele passou nesse teste, né? Ele até falou na entrevista que não teve que tomar remédio, jogou sem dor. Isso é muito importante. Tomara que ele faça um segundo semestre muito bom, sem os problemas físicos. Foi bom pra gente ver a garotada também entrando, junto com os mais experientes, que faz diferença. O gol do Felipe Moraes foi muito legal, porque por mais que seja um amistoso, mas o garoto fazendo um gol com o estádio cheio, ele não sabia nem como comemorar. Ele ficou maluco. Ficou sem jeito. Isso é muito bacana. Foi legal a gente ver também a estreia do Rojas, ainda tímida, mas pra já também se ambientar com o seu novo clube. Então o torcedor entendeu bem que era um jogo de preparação. Claro que o Cruzeiro não ia jogar da mesma forma como encerrou essa primeira parte da temporada, mas está nesse processo, evolução, para poder retomar aquele futebol que chegou a convencer sob o comando do Arthur Jorge. Me chamou muita atenção a personalidade de alguns meninos que entraram, e principalmente do Felipe, e não sentiu. Ele até falou na entrevista que o cara que puxou ele, colocou debaixo do braço e deu força pra ele foi o Matheus Pereira. Legal isso, né? Demais. Legal, porque o Matheus Pereira se tornou já um líder, né, nesse elenco do Cruzeiro, e uma referência pros mais jovens. E o Felipe tem tudo pra crescer. Jogador que despontou muito na base, mas sofreu com problemas de lesão, tá retornando agora a jogar em alto nível, tendo mais sequência também na categoria de base, e quem sabe também sendo mais aproveitado no profissional. E Vini, me chamou a atenção na coletiva do técnico Arthur Jorge, quando ele falou que estava muito preocupado com o mercado, nem tanto de reforços, mas das especulações em cima de jogadores do Cruzeiro. Isso mostra que ele tá muito antenado, porque tem treinador que fala assim, diretoria que sabe, diretoria que resolve. Ele não. Principalmente porque o Arthur Jorge teve um contrato renovado. E então, assim, ele também faz parte desse processo, né, de chegadas, de saídas. Ele virou manager no Cruzeiro. Não é só um técnico. Ele é mais do que isso no Cruzeiro. Ele ganhou esse respaldo e essa confiança da diretoria. Agora, essa situação tem 2 pontos. O primeiro é positivo, porque mostra que o trabalho está sendo bem feito. Se tem muitos jogadores que estão sendo sondados e recebendo propostas, é porque estão se destacando. Mas o ponto negativo é que o Cruzeiro acaba perdendo jogadores que estavam muito adaptados. O caso do Kaique, que era titular indiscutível, o Christian também. Agora, o Cruzeiro conseguiu repor, né? Com o Rojas. Vamos ver se ele vai dar conta do recado. E a chegada agora do Gabriel Peck vai mudar um pouco o jeito de jogar, né? Porque você tendo o Christian como um jogador de lado de campo é diferente de ter um ponta de ofício, como é o Gabriel Peck, por exemplo. O Cruzeiro se torna até mais agressivo em relação à parte ofensiva, mas eu acho que ninguém faz o que o Christian fazia em relação à recomposição, ao jogador que compete e tem um fôlego que é de dar inveja. O Christian é o cara do espaço, né? Ele precisava do espaço, e o Peck é do 1 contra 1. Isso. Só que aí é aquilo que você falou. E a recomposição, como é que fica? O Christian fechava, ajudava, até por ser jogador de meio campo de origem, de marcação, ele ajudava a fechar um pouco mais. Agora me chamou a atenção 3 jogadores que não foram relacionados para esse amistoso. Um está machucado, que é o goleiro, Matheus Cunha, mas Chico da Costa e Wanderson, que chegou a ser titular incontestável do time do Cruzeiro,
nem relacionado. O Wanderson foi titular com o Jardim, mas com o Arthur Jorge ele praticamente não jogou. Me parece bem claro que ele não faz parte dos planos. É um jogador que foi útil em alguns momentos, mas nunca foi aquele cara de extrema confiança que o torcedor depositava total esperança em cima dele, porque falta pro Wanderson bons números, Romano. Não dá pro jogador de ataque também ser mais reconhecido pela sua marcação do que por gols, do que por dribles, assistências. Então acho que o caminho do Wanderson vai ser em outro clube. O Cruzeiro voltou na temporada 2026, nesse amistoso importante contra o Defensor do Uruguai, e acho que nada melhor para o Cruzeiro, que está naquela sintonia, né, de Libertadores, um adversário, não que o Grêmio não vá ser interessante no próximo final de semana, mas a situação de ser um adversário, né, não está na Libertadores, mas gente, não adianta, time uruguaio, time argentino, especialmente desses dois continentes, independente do tamanho, são times que vão vender caro. Eles não gostam de apanhar, eles não gostam de não competir no futebol. Então, assim, foi um amistoso realmente muito válido. O Cruzeiro que, contando com esse amistoso, né, chegou ao seu jogo de número 38, então, na temporada 2026. Foi a vitória de número 19, 9 empates e 10 derrotas. E dessas 19 vitórias, são 11 na conta do senhor Arthur Jorge, desde que ele assumiu o comando do Cruzeiro. Foi o jogo de número 19 dele, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Gostou do primeiro tempo? Do time do primeiro tempo? Ô Romano, sim, é muita qualidade junta, né? Você pega aí jogador de um nível técnico, a gente pensando em futebol sul-americano acima da média, você tinha o meio de campo todo, Mateuzinho, Gerson, Matheus Pereira, você tem um Caio Jorge, você tem o Sinisterra. Eu acho que assim, as duas grandes notícias do primeiro tempo, o Sinisterra muito bem, partindo pra cima, o Fabrício destacou, deu uma pedalada ali pra cima do cara do defensor e levou no fundo, e principalmente o Caio Jorge. Caio Jorge é fundamental para esse time do Cruzeiro funcionar, pela aplicação que ele tem na marcação de saída de bola, isso é muito importante pro funcionamento desse time do Cruzeiro, e depois do jogo na zona mista, ele dizendo que estava jogando à base de injeção. E que isso com certeza afeta o rendimento do atleta. Então essa parada, né, o Fabrício falava aí, e foram férias, né? 3 semanas é muito tempo. E o Cruzeiro vai ter aí um mês, se apresentou 22 de junho, o primeiro jogo oficial vai ser 22 de julho, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Eu não me lembro no futebol brasileiro de algum clube ter um mês de preparação para iniciar uma temporada ou para reiniciar uma temporada, que é o que vai acontecer agora. Então acho que essas são as duas grandes notícias. Muito interessante que o Rojas já esteja em campo, porque é um substituto de uma função muito importante. O Cruzeiro fica sem os dois laterais esquerdos ao mesmo tempo e já traz a reposição do Rojas. E eu acho que uma outra boa notícia que a gente teve dessa primeira etapa é o João Marcelo mostrando também um processo de evolução. E é um cara muito importante, até porque ele é o reserva imediato dos dois, do Fabrício Bruno e do Jonathan Jesus. É uma posição ali que o Cruzeiro, de certa forma, fica bem carente. Tem o Vidalba, que é um cara muito tático, um cara que entrega muito todas as vezes que entra, mas eu acho que o Arthur Jorge ficou meio incomodado com aquele jogo do Cruzeiro com Católica no Mineirão, tanto que de lá pra cá o Vidalba voltou a jogar de zagueiro numa emergência e hoje, mas de toda forma é isso. Eu acho que foi positivo. É muito a gente querer exigir que o Cruzeiro fosse apresentar hoje o futebol que ele vai ter a partir da volta da temporada no dia 22 de julho. Mas de toda forma eu acho que deixou uma boa imagem. 9 modificações, permaneceram o Otávio e permaneceram o Leles. 9 modificações. Só que aí, meu amigo, entra a zaga titular, entra o Perro, e aí o que falar do time do segundo tempo?
Ali, esses três a gente não precisa nem comentar, né? São jogadores que sempre mantêm o nível lá em cima. Os laterais também eu acho que foram muito bem, né? O Fagner, porque, esse calor também não é fácil pro Fagner, né? Mas quando chegou com propriedade na frente. O Moraes também chegando sempre muito ofensivo, né? A característica dele, além de... eu acho o Moraes muito bacana quando ele joga na lateral esquerda, sabe? Eu acho que ele tem esse drible de corta pra dentro também, vai muito bem. E as oportunidades que apareceram, hein, principalmente pro Felipe Moraes, que apareceu, que abraçou ela e agarrou muito bem, sabe? Eu acho que deu cartão de visitas aí, porque uma coisa é você mostrar na base, outra coisa é você mostrar em treinamento. Agora no jogo, mesmo que sendo amistoso, um segundo tempo, lógico, né, com o time do Defensor também com algumas mudanças e tal, mas mostrou categoria, mostrou personalidade, sabe? Encarou esse jogo como tem que ser encarado mesmo, com oportunidade. Menino que joga na base tem que aproveitar. O Vitor o goleiro não foi tão exigido, não fez nenhuma defesa, mas aposto também que se chegasse bola lá, também tá preparado para isso. Aí o Marquinhos, a gente viu aquele Marquinhos que a gente tá acostumado a ver, né? Muita força, mas não tem parece muita categoria ali na frente, o drible é meio, sabe? Achei que foi também. O Bruno Rodrigues começou bem, logo depois também não foi tão assim quando foi modificado para beirada, enfim. E o Neiser também persistindo naqueles mesmos erros que a gente vê, né? Ele consegue ter chance que nenhum atacante tem. Você imagina o Caio Jorge tendo as oportunidades que ele tem. Ele tem as chances, mas a coisa não funciona. Agora eu fico na dúvida, geralmente a turma fala, porque ele ataca espaços que outros não atacam, que ele se consegue posicionar. Será que também porque o adversário também sabe que também não se preocupa muito e também deixa sozinho? Porque ele apareceu de novo, cara. Mais 3 oportunidades claras, entendeu? Aquela tudo bem, o goleiro defendeu, bateu na trave, foi um reflexo puro. Também poderia ter tocado no canto, né? E tem vários fatores aí, mas é um menino que precisa melhorar muito nesse aspecto e tá fazendo mal pra ele esses gols perdidos. Você vê que ele afunda a cabeça, parece um avestruz. Quando ele perde, a personagem vai lá embaixo, ele afunda a cabeça lá na coisa. Eu já falo daqui, meu Deus, acabou nele. Tem que ser melhorado isso. Isso é treinamento. Agora o Arthur Jorge vai ter trabalho com ele nessa intertemporada agora. Vai encurtir na cabeça dele, meu filho, quando for, vai na boa, pra você poder fazer o gol, vai ter um trabalho com ele. O que você achou do time do segundo tempo, Simões? O Vitor Lamonier acabou que praticamente não trabalhou, né? Eu acho que o maior trabalho que ele teve foi numa bola recuada pelo Jonathan Jesus. Mas o Otávio teve um baita trabalho e fez uma defesaça. A única oportunidade do Defensor, tanto que o jogador que perdeu a oportunidade foi até cumprimentá-lo, né? E defesa, foi impressionante. Era um gol que ele tirou, uma defesaça do Otávio. Eu acho que isso dá tranquilidade pro treinador, né? Porque era um lance realmente muito difícil. Agora, eu concordo. É o garoto, né? O Felipe Moraes. Acaba que virou o nome da segunda etapa. O gol, depois deu uma finalização de esquerda ali muito boa. Mostrou personalidade, chamando o jogo, pedindo bola. Quer dizer, não é fácil chegar no time principal, primeira partida, e ter essa desenvoltura que ele teve. Então realmente o garoto deixa um baita cartão de visitas. E o Neiser, coitado, ia fazendo um golaço ali na escorada do Bruno Rodrigues, o goleiro do Defensor. Tem 1,78 m, mas mostrou um reflexo impressionante, meteu a mão esquerda na bola e ela pegou no travessão. Mas no segundo tempo eu destaco isso. A defesa do Otávio e o garoto Felipe, que realmente deixou uma ótima impressão. E em termos de amistoso, ainda tem no outro final de semana o duelo diante da equipe do Grêmio. O Cruzeiro enfrentando o Grêmio lá no Mané Garrincha, em Brasília. Aí fecha a preparação com amistoso, porque no dia 22 de julho, uma quarta-feira, lá em Porto Alegre, tem a retomada do campeonato, o duelo diante da equipe do Internacional. E o Cruzeiro até lá tem ainda mais um período importante de preparação com o técnico Arthur Jorge. Alguns jogadores ficaram fora deste compromisso, alguns por opção, outros por causa de desgaste. O goleiro Matheus Cunha, por exemplo, um pouco de desgaste, mas também ficando quase que fora dos planos neste momento. O Kenji reclamou de um incômodo, ficou fora. Chico da Costa e Wanderson dificilmente vão continuar no Cruzeiro, por isso também não foram relacionados por opção técnica. Até por falar em Matheus Cunha, o Cruzeiro pediu o retorno do goleiro Léo Aragão junto ao Avaí.
Ele vai retornar nos próximos dias e a explicação é a seguinte: o Matheus Cunha é quase que carta fora do baralho. Teve até uma consulta do Internacional, mas não avançou. Só que o jogador perdeu espaço com o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro tem o Cássio retornando de lesão. Tem o Otávio, que inclusive está pendurado com 2 cartões amarelos. E os outros goleiros são jovens. O Vitor Lamonier e também o Marcelo Heráclito. Com isso, o Cruzeiro traz de volta o Léo Aragão, que vinha fazendo uma ótima Série B pela Ponte Preta. Tem mais bagagem e é um goleiro também jovem, mas com mais minutagem. E por isso, o Cruzeiro fez esse pedido junto ao Avaí. O goleiro retorna nesta semana. Sobre Christian, a venda será finalizada no início desta semana, com o jogador viajando até a Rússia para fazer exames médicos e assinar contrato. Se for aprovado, o Cruzeiro fechando o negócio aí numa operação acima de 10 milhões de dólares, o Atlético Paranaense tem direito a 10% do valor. O Cruzeiro vai ficar com a maior parte desta negociação. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado vocês aí, tá? Por chegarem até aqui, curtiram o vídeo aí. Muito obrigado pela sua companhia, peço o like de vocês aí. E também, claro, espero que as notícias aí, as informações tenham sido relevantes para todos vocês. Muito obrigado mesmo. Fica o meu convite aí para quem está chegando agora, tá? Você que não conhece o canal, não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho. E também deixe o seu like, tá? Deixe o seu like que ajuda demais o canal. Fiquem à vontade para estar conhecendo aí o canal, tá bom? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Aqui trazemos notícias todos os dias do Cruzeiro, apenas do Cruzeiro, tá? Então, fiquem à vontade que esse canal é de vocês. Quem puder também estar compartilhando o vídeo com os amigos já ajuda demais. Da mesma forma que alguns aqui chegou com indicação do YouTube ou de um amigo, faça o mesmo. Indica para os amigos aí. Indica para os amigos porque você ajuda o canal a crescer aqui os inscritos e aí sim ajuda o nosso trabalho, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí, tá bom? Essa participação de vocês também ajuda demais o canal. A gente conta muito com isso. A gente agradece também, claro, né? A preferência de vocês estarem aqui conosco. Espero que vocês permaneçam aí com a gente. Pessoal, vou ficando por aqui, atento às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando o canal, mas antes, quero lembrar vocês aí, antes de sair do vídeo, para estar aí verificando a sua inscrição e o sininho de notificação se está ativado, tá bom? Assim você não perde nada que sai aqui no canal, tá bom? Forte abraço, tamo junto. E hoje tem Brasil, hein? Hoje tem Brasil. Até o próximo vídeo. Valeu!